Ele disse: traga o curador divino, deixe-me vê-lo hipnotizar alguém, e então deixe-me vê-los daqui a um ano. E Ted Kipman e o Sr. Ayers ali, o próprio que tirou a fotografia, disse: o Sr. Branham não passa de um hipnotizador. Eu vi uma mulher que tinha um papo em sua garganta assim, e disse: ele hipnotizou aquela mulher. No dia seguinte eu falei com ela e ela não tinha nenhum papo. Disse: o homem a hipnotizou. E ele simplesmente me ridicularizou. Disse que eu deveria ser expulso da cidade e ele seria aquele que faria aquilo. Vejam, e tudo isto assim. Grandes linhas nas páginas principais das Crônicas de Houston. Eu não disse uma palavra. Eu estava ali para fazer o trabalho de meu pai. E aquilo era tudo. Permanecer com aquela palavra. Ele me enviou ali e isto era negócio dele. E naquela noite, quando desci ali, eu disse: eu não sou nenhum curador divino, eu não sou. Se alguém disse isso, eu disse: está errado. E eu disse: eu não quero ser chamado de curador divino. Eu disse: se o Dr. Bess aqui prega a salvação, então ele não quer ser chamado de Salvador divino. Eu disse: então eu prego a cura divina e eu não quero ser chamado de curador divino. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Apocalipse 10, 7 e 8. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Amado Criador, nos dispomos mais um pouco nas Tuas mãos para que o povo seja orientado da forma do Espírito Santo. E a gente sabe, Senhor, que em cada tempo o Espírito Santo usou certos homens que não era da confiança do povo, mas era da sua confiança. Estamos aqui agradecidos por ver sua operação novamente
neste tempo final. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Ninguém julga um profeta. Não somos uma denominação, somos filhos de uma família. Agora não há denominação Bran alguma, há uma família Brana e não nos unimos a esta família, nascemos nessa família. Eu quero pensar um pouquinho sobre isto, que tinha que chegar o tempo da manifestação desta noiva. Em parte, vamos ficar alegres, porque é nesse tempo que a noiva verdadeira aparece. Mas, do outro lado, vamos também examinar que nem todos nós pertencemos à noiva. É bom falar, é a noiva, mas é bom estar ciente. Se eu disser diferente, eu estarei mentindo. A noiva tem sido levantada neste dia. Daqui sai a manifestação da noiva para esse tempo final. Mas nem todos nós somos da noiva. Aí vem a discussão: se não é da noiva, então que adianta eu estar aqui? É você que tem que ter a revelação que você é da noiva, mesmo sabendo que nós somos um grupo pequeno aqui em Franca, somos um grupo pequeno no Brasil, menor em Portugal, também na África, nos Estados Unidos. Somos um grupo pequeno, mas deste grupo pequeno, nem todos são noiva. Muitos de nós servimos para um enchimento. São coisas mais duras. Nós servimos para fazer números. Muitos de nós. Se você está desanimado, agora acabou de desanimar. Mas muitos de nós é só para fazer números. Muitos de nós é só para ajudar a levar a mensagem. Muitos, agora não posso nem falar. Muitos de nós pregadores também é a mesma coisa. Nem todos são. Mas não pode. Mas a gente tem que falar o que é e deixar o dia que aparecer mais, eles têm que ficar sabendo que nem todos são noiva. Mas está crendo. Mas o que vai mostrar que somos noiva é a forma de vida que vivemos quando recebemos esta mensagem. O que vai provar que somos noiva é se estamos agindo de acordo com a palavra de Deus. E não adianta eu estou aqui um meio crente, um meio cristão, uma meia cristã. Aí o profeta diz: Deus não faz meio crente. O crente em si pode ser incompleto, diz o profeta, mas Deus não faz meio crente. É o crente em si que não consegue completar
a vida cristã. Nisso a gente tem que mexer com muitas coisas. Há muitos casais, mas à vista de Deus não são casais. Mas foram casados, mas para Deus não são casados, porque não agem de acordo com o que a Bíblia diz. Ele não é aquele que a Bíblia diz que deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. E ela não é aquilo que a Bíblia diz. Ela deve reverenciar o esposo e ela não consegue fazer isso. E é um dever de amar dele e reverenciar dela. E não adianta nós pensarmos que somos tipo. Eu fico olhando para o tempo do irmão Brana, o tipo que havia no tempo do irmão Brana teve falhas. Aquele próprio tipo, mas é completo. Mas por ser humano. De um lado, o irmão Brana diz, os tipos não falham. Certo? Mas o irmão Brana diz que a esposa dele era a melhor esposa do mundo. E um dia ela bateu a porta na cara dele. Isso não a fez a pior esposa. Fez com que ela pagasse pelo que ela tinha feito. Isso é eleita. Isso é eleição. O eleito, ele não perde, ele paga pelo que ele faz. Mas ele não perde. Só que ele vai pagar. Você vive a vida cristã. E esta vida não está completa. Você é de Deus. É da mensagem do dia. De uma forma ou de outra você vai ter que ser completada. Você vai ter que completar a vida cristã. Completar o desejo de Deus. Não é o nosso desejo. Os nossos problemas, os casamentos, e muitas vezes não dão bem exatamente por isso. É porque existe falha humana. E a falha humana tem que ser corrigida. Não há um lugar que não tem falha humana. É como existe uma falha mecânica. Pode provocar um acidente. Mas se for corrigido a tempo, então não terá aquele acidente. Porque foi examinado antes e corrigida a falha mecânica. Assim somos nós. Há uma falha humana. Se nós conseguimos ver que é falha, examinar. Agora, o problema está, a gente vem na igreja, só para picar cartão. A gente vem na igreja. Não examina as falhas da gente. Só examina, a mulher vem e examina a falha do marido. O marido vem e examina a falha da mulher. Enquanto cada um tem que vir examinar a sua falha. O profeta Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, há uma necessidade de examinar. Depois de examinar, encontrei a falha, encontrei o defeito. Depois que encontrei o defeito, vou consertar, reparar aquele defeito. Aí não terei um acidente na minha vida, no meu casamento, na minha fé. Mas se não corrige, vai sofrer um acidente. A coisa vai aparecer na vida, porque não corrigiu. Você quer uma bênção de Deus. Isto é claro, Deus abençoa todo mundo. Deus abençoa nossos negócios, Deus abençoa nossos lares, Deus abençoa nosso salário mínimo e faz, tudo dá. Deus abençoa. Agora, se você não cumpre com aquele dever que a Bíblia disse, você tem que saber que você vai pagar aquilo por crise. Quando o país está em crise, não é tanto pelos políticos, é pelos crentes.
Porque Deus não julga a igreja pelos políticos, mas por aqueles que dizem: eu creio no Senhor, eu oro no seu nome, eu expulso demônios, e nem eleitos são. Porque pela palavra de Jesus, nunca vos conheci. Mas quando a Bíblia diz em Malaquias 3, que toda nação rouba a Deus, aquela era uma nação evangélica, era a nação judaica. Mas você vai ver, todos quantos estavam ali naquela nação, que não estava cumprindo aquelas palavras, estava roubando. E logo veio a crise. A gente vê aí a crise chegando para todos os países. O nosso país também está melhorzinho, mas está em crise, crise moral, mas também tem hora que chega na crise do trabalho. Você não tem trabalho suficiente e o país está enfrentando suas dívidas, suas crises, está tentando consertar, ajeitar os pontos corruptos, colocar em ordem. E se a igreja não perceber seus pontos corruptos de roubar de Deus, ela é uma culpada, porque a igreja, a mulher é o tipo da igreja, e se a igreja está desta forma, a nação também está assim. A nação paga, todo mundo paga. Quem paga dízimo, até este acaba sofrendo alguma crise, porque você está vivendo no mesmo patamar dos outros, você está na mesma nação. Se a nação sofre, todos nós sofremos, porque nós somos desta nação. Então o que temos que fazer? Examinar nossos erros e acertar nossa vida. Isso é crise financeira. Aí você vai para a crise do casamento. O casamento não está bem. Você examina o que o homem tem que ser. Examina se tenho eu sido o marido que a Bíblia diz para ser, para amar minha esposa assim como Cristo amou a igreja? Ou tenho sido apenas um intruso? Ou apenas sou aquele que tem o salário suficiente para sustentar a família, mas não tem amor para dar, não tem dedicação para dar? Não vai adiantar nada. A mulher tem que olhar, examinar assim, o problema do casamento. Por que ainda o lar está desse jeito? Devia estar melhor, porque não está. Examina a si mesma. Tenho eu sido aquela esposa submissa? Ou sou aquela que fica falando contra, me levantando contra? Se ele não te ama, você tem que orar a Deus para ele te amar. Se ela não te reverencia, você vai orar a Deus para ela te reverenciar. Mas a oração não terá efeito se você não cumprir a palavra. É você que tem que cumprir, você tem que ter a vida de amor para que a esposa possa te reverenciar. E a esposa tem que ter esta vida submissa para que ela possa saber que tem um marido que a ame e ela dedica a esse amor. Assim, a igreja e Cristo, você tem que trazer tudo isto em cena. Eu estava pensando, por que não somos uma denominação? Quando é que tem uma denominação? Você não pode ter uma denominação com Moisés presente. Por quê? Eles estão começando a formar a denominação dentro do sistema de Moisés. A denominação de Coré, de Datã, de Abirão. Mas não podia ter efeito. Por que não podia? Porque tinha um profeta. E ninguém podia julgar a Moisés, mesmo ele errado.
Você tem que guardar isso, pelo amor de Deus, isso é Bíblia, gente. Moisés não estava certo quando Miriam, sua irmã, falou contra ele. Ele não estava certo. E ela ficou leprosa. Ninguém pode julgar um profeta. É irmã dele. Arão, irmão dele. Mas vocês não podem julgar a Moisés, porque Moisés é meu profeta. Miriam falou do casamento dele, ficou leprosa. Mas vê na Bíblia se ele não tinha casado de uma forma que ele mesmo tinha pregado e casou contra. Mas Deus não quer que você chegue e julgue um profeta. Coisas que acontecem no tempo de profeta é coisas permitidas por Deus para pessoas caírem, morrerem, ficarem leprosas. E a lepra pega não é lá fora, a lepra pega dentro do lar, pega dentro da igreja, dentro do próprio ministério, dentro da própria etapa ministerial. Mas é quando tem um profeta. Eu fico olhando isso e falei, mas Moisés tinha falhado. Mas Josué se pôs ao lado dele. Caleb estava ao lado dele, não importando com a falha. Se as pessoas percebessem certas coisas que acontecem e que já aconteceu no Brasil, era para as pessoas, os próprios ministros, perceber a falha e não fazer como Miriam fez. Porque o que eles fizeram? Eles foram contra e depois eles fizeram igual, ou pior. Porque eles só vê o erro na vida dos outros, não vê o erro quando eles estão precisando de casar e já são casados. Quando eles deixam suas esposas e arrumam outras. Deus permitiu Moisés fazer aquilo. Não posso me levantar contra. Se eu não entendo, o problema é da minha incredulidade. Eu creio que Moisés estava certo, porque Deus permitiu Moisés fazer aquilo. E eu não creio que Miriam viu a falha no casamento de Moisés, casando com uma escurinha. Ele tinha dito que não podia casar com gente de outra nação. Agora ele me casa com a irmã da Etiópia, da parte escura. Ela tinha razão de falar contra ele, mas ela recebeu lepra, porque ninguém pode julgar um profeta. Ninguém deve julgar um profeta. Quando Deus está operando em certos pontos, se aquela pessoa é ungida, o que Davi disse? Saul queria matar Davi quantas vezes? Davi fugiu. Mas um dia Davi teve a vida de Saul na sua mão. Pegou a espada de Saul. Saiu do meio do exército de Saul. Eles estavam dormindo, todos dormindo. E Davi entrou e pegou a espada. E saiu com a espada. E não feriu. Mas lá de cima do monte ele gritou: de quem é essa espada? É do rei. Sua vida estava nas minhas mãos. Mas por isso ele podia fazer salmo: não tocai nos ungidos do Senhor. Oh, mas se você olhar a vida de Saul, ele já entrou por uma escolha errada do povo, mas foi escolha. O povo tinha que pagar o preço, porque escolheram o homem errado. E Davi tinha a vida de Saul na mão, não matou ele, porque ele era ungido. Ungido para quê? Rei. Então as pessoas hoje falam fácil. Quando vocês vão casar, seja na católica, seja em qualquer igreja, acho que sempre eles usam as palavras
para sermos fiel um ao outro, até que a morte separe. É uma boa palavra que não pode deixar de usar no casamento. Eles dependem disso, eles dependem de falar um para o outro. Assim como o cristão, ele depende falar para Cristo: serei fiel até a morte. Antipas foi fiel testemunha até a morte. Estevão foi uma fiel testemunha até a morte. Então tem que ser fiel até a morte. A morte não chegou ainda. Então vamos partir para a vida honesta, cada dia mais procurar ajeitar nossa vida. Não pense que você está casado e não está satisfeito no casamento, e logo faz uma troca, uma permuta por outras pessoas. Não pensa você que não vai pagar o preço. Vai pagar o preço. As pessoas estão fazendo coisas contrárias à Escritura. E quando vem a mensagem profética, essa mensagem é para colocar nós no lugar, para esclarecer para cada um de nós. Por isso eu tenho dito, vocês que já casaram 2, 3 vezes ou mais, quando recebe essa mensagem na terceira etapa, parou. É uma luz vermelha do sinal da sua vinda. Não é luz verde. O brilho do sinal vermelho, da luz vermelha da sua vinda. Isso está dizendo: pare com o seu casamento, pare com a sua maneira errada de tratar, pare com o seu gênio errado. O irmão Brana diz: corrija o teu mau gênio com a oração. Quando você percebe que tem um mau gênio, que ninguém consegue te domar, um burro bravo, e nem falando lá das irmãs, né? Que fica tão feio. E você vê que não tem nada que te doma. E você está numa mensagem que, se esta mensagem não mudou sua vida, não tem mais mensagem para mudar. Se nesse tempo você não tem vida mudada, nunca mais vai ter. É o último tempo nosso. Esse é o tempo da esposa, da noiva. E vou voltar a repetir: nem todos que estão aqui na noiva são da noiva. Nem todos. Porque estão para enchimento. Mas não estão por realidade, por desejo. Muitas vezes os casamentos se vão tocando para frente para não ter um mau nome. Principalmente quando é crente. Para não ter um mau nome. Ela casou, divorciou. Então eles tocam para frente. Mas aquilo não é casamento. O que é casamento? Aí. Se você está assim, mas a sua mulher é casamento. Não é. Casamento é união. É união. Se não há união, como que há casamento? A união de Cristo e a sua noiva é uma união invisível de Cristo e da sua noiva. Não poderíamos fazer esta união visível para que o povo, para que o mundo, para que os nossos parentes, para que as nossas famílias pudessem ver? As coisas que estão erradas na nossa família, no nosso lar, é culpa nossa. Não é culpa dos outros, não é culpa do governo, não é culpa da lei, não é culpa dos deputados, dos corruptos. Não. As coisas erradas na nossa vida, no nosso lar, na nossa igreja, é culpa nossa. É escolha nossa. Depois que escolhemos, então temos que saber controlar aquilo. Trabalhar para que aquele lar vá para frente, para que aquela igreja vá para frente, para que aquele crente vá para frente, tenha mais caráter, tenha mais moral. Tem que lutar por isso.
Agora, não tente julgar um profeta. É como o irmão Brano. Você via falha na vida do irmão Brano. Mas você não vai julgar o profeta. E por que ele teve aquelas falhas? Para mostrar que era humano. Deus estava operando em um ser humano. Só que Deus não quer que ninguém o julgue. Você pode julgar quem tem dom de profecia na igreja. Tem aqui, ó. A tal coisa chamada dom de profecia na igreja. Porém, um profeta é predestinado e preordenado para a hora em que vem. Eu quero usar esses dois lados. O profeta, sétimo anjo, é predestinado para a hora que veio. A noiva é profeta. Agora, é certo, a noiva não era profeta. Nós temos que guardar isso. Quando foi que a noiva, sendo profeta, ela não pode ser julgada? Porque até o ano 2000 ela não era profeta. Por quê? Porque ela não tinha profetizado nada. Ela não era profeta. E se depois ela passou a ser profeta, então ninguém da própria mensagem, nenhum pregador, grande, pequeno, magro, gordo, seja o que for, ninguém pode julgar esta noiva depois do ano 2000, que ela manifestou, mostrando a profecia. Antes ninguém tinha profetizado, a era terminou. Antes ninguém tinha profetizado, o tempo acabou. Ninguém tinha profetizado, o Cordeiro saiu do trono. O novo nome é Brana. Ninguém tinha profetizado. Então, antes não era noiva. Ela é noiva de 2000 para cá. E é nisso que eu estou te dizendo, nem todos da noiva de 2000 para cá são noiva. Alguns enchimentos, algumas buchas de canhão, que está dentro da mensagem, dentro da terceira etapa, dentro dos assim chamados. Somos a verdadeira noiva, não estou falando nem daqueles que são piratas, que já está dizendo que é pirata. Eles não saíram originalmente com a palavra, eles copiaram de alguém. Eles nunca tiveram aquela mensagem. Eles ouviram no ano 2000 e depois copiaram e pregaram de 2004, 2006 para cá. Mas até o ano 2000 não tinha uma noiva. Isto quer dizer, não tínhamos profeta. Esta noiva falada pelo profeta, que ela viria, não tinha vindo ainda. Nos dias do irmão Brana, ele estava dizendo, a noiva verdadeira virá. Ele estava sendo o profeta da noiva dos Estados Unidos. Como pregar essa mensagem dizendo que a noiva viria? Temos tido muitas noivas, mas virá uma verdadeira. Ele sabia que viria uma verdadeira. Agora, esta verdadeira não é porque tem cabelo comprido. Essa noiva verdadeira não é porque tem saia comprida. Tudo isso faz parte. Essa noiva verdadeira não é porque ela paga dízimo. Faz parte. Ela é verdadeira não porque ela tem apenas moral. Faz parte. Ela é verdadeira porque ela profetiza a mesma mensagem que foi profetizada pelo sétimo anjo e reprofetiza. Ela fala aquela profecia e traz outra profecia acima daquela. Assim como você vê Eliseu, que o irmão Brando disse que ele é o tipo da noiva. Eliseu profetizou a mensagem de Elias e depois fez mais 4. Nós não temos que curar mais do que William Branham, como no ministério de William Branham, o sétimo anjo, teve que fazer mais do que o ministério de Jesus, porque está na Bíblia que ele faria. São João 14:12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque vou para o Pai. Isso é um ministério dele, e foi cumprido nos dias do irmão Branham. Agora, a noiva tem que profetizar, isto é,
dizer o que o William Branham disse. Você não pode profetizar para dizer o que outra pessoa disse, porque nos dias da voz do sétimo anjo era profeta. Nos dias de Lutero não era profeta. Nos dias de Wesley não era profeta. Lutero não era profeta. Wesley não era profeta. Eram pregadores, um pregador é um profeta, mas não era profeta com o assim diz o Senhor. Por isso eles tinham o batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo. Tinham a profissão da fé de fé, ao invés da imersão no batismo. Porque eles não tinham profeta. E não eram profetas. As eras da igreja não eram profetas. A primeira era profeta, a última era, com William Branham, com o sétimo anjo, que era profeta. E eles não podiam perceber estas coisas, e começavam a julgar, quer julgar a mensagem, julgar um profeta, dizer, isso não está certo. Você não tem direito, nenhuma pessoa, nenhum teólogo tem direito de julgar um profeta que Deus mandou no seu dia. E cada profeta que Deus manda no seu dia, ele é identificado pela mensagem que ele está trazendo naquele dia, que ninguém pregou aquela mensagem. Quem pregou a revelação dos selos? Só Branham. E aí você vai vendo. Quem pregou aquilo que o irmão Branham não podia pregar? Ela profetiza outra vez. João é o tipo da noiva, então eu quero usar mais a noiva. Vou usar a noiva porque tem muitos crentes que gostam disso, então eu vou satisfazê-los um pouquinho. João é o tipo da noiva. Então você tem que ser a noiva. E aí o irmão Branham mostra, eis aqui o segredo disto. A palavra está na noiva como estava em Maria. A noiva tem a mente de Cristo porque ela sabe o que Ele quer que seja feito com a palavra. Ela cumpre a ordem da palavra em seu nome, porque tem o assim diz o Senhor. É engraçado que na hora de escrever o assim diz o Senhor, eles colocaram tudo minúsculo, como se ela fosse um profeta menor. Não, ela tem o assim diz o Senhor. Ela não é um profeta carismático. A noiva não é um profeta carismático. Ela tem o assim diz o Senhor. Isto é, vem direto de Deus. Não pode julgar. Se você tem uma irmã profetiza na igreja, um irmão profeta na igreja, quando eles trazem uma profecia, tem que pegar aquela profecia e levar para mais 3 pessoas e eles ouvir julgar aquela profecia para depois ser aceita e falada de público para o povo. Um profeta não. Ele diz assim diz o Senhor. Você não tem que examinar. Mas um profeta carismático, uma mulher profeta, um homem profeta, que são dons carismáticos dentro da igreja, eles vão profetizar, vão falar coisas para ajudar a igreja. Mas eles não têm o assim diz o Senhor como profeta original. Vocês têm que entender essas qualidades. Tem o profeta carismático na igreja, de dons. E para aprender, um profeta carismático, uma irmã, um irmão que levanta, diz, meu servo, assim diz o Senhor, eu breve voltarei. Tudo errado. Por quê? Porque ele não pode citar a Escritura. O profeta que cita a Escritura é um pastor. Ele cita a Escritura. Mas se ele é um profeta mesmo carismático, aí na igreja, que não é do assim diz o Senhor, da realidade, ele não pode citar a Escritura. Ele pode dizer, irmão fulano de tal, não vá para o serviço. Aí tem o será que é eu? Coisa boa. Não, mas não vai para o serviço amanhã, porque vai acontecer um acidente. Aí, assim diz o Senhor. Tudo bem. Ele pode fazer isso. Ele tem um dom que ajuda a igreja, que auxilia a igreja.
Assim como o dom de língua auxilia a igreja, mas não pode auxiliar sem a profecia. O dom de língua sem a interpretação também não vai auxiliar a igreja, mas vai dizer que há um bando de louco na igreja de São Paulo. Se fala em língua e não há quem interpreta, entrarão em douto e dirão: estão loucos. É o que Paulo ensina. Então o dom de língua já ninguém sabe o que é, mas tem que ter o intérprete. Houve o intérprete? Uma língua interpretada é uma profecia dentro do dom carismático, que é dentro do nosso ministério. Vocês estão me entendendo? E aí tem o assim diz o Senhor de um profeta, que você não pode examinar, não tem que examinar. Os que estão na noiva fazem somente a vontade dele, ninguém pode fazê-los agir de outra maneira. Eles têm o assim diz o Senhor. Quando se fala, meu irmão, a era de Laodiceia terminou, se a noiva vai pregar, ela dirá: assim diz o Senhor. Ou me espera lá, tem uma outra parte aqui que a era de Laodiceia termina no rapto. Essa não é a nossa. A nossa da revelação é aquela que William Branham diz: ao terminar a era de Laodiceia, manifestará o ministério do Filho do Homem. Hoje tem se cumprido essa escritura 108. Isso que é entender, ter revelação. Aí você tem o assim diz o Senhor. HM faz parte do nome de Deus. E já examinamos como noiva de que HM não existe em Jesus, não existe em Jesus, não existe em Jesus, não existe em Yeshua, não existe em Yehoshua. HM só existe em Brana. Assim diz o Senhor. O novo nome, HM, faz parte do nome de Deus, que é o novo nome. Aí você pode falar, tem revelação para aquilo. Bran significa perfeito. Assim diz o Senhor. Esta é a noiva, a esposa deste dia. Ela tem o assim diz o Senhor. Não, ela não precisa deste bando de lobos vorazes que tem na mensagem para corrigi-la. Ela não tem necessidade desse bando de lobos, porque ela não pode ser corrigida. Está aqui. Ninguém julga um profeta. Vou chegar lá, mas estou mostrando exatamente o que é esta noiva. Eles não têm a mensagem. O Cordeiro saiu do trono para revelar os selos. Assim diz o Senhor. A noiva, aquela tipificada em João. E a voz que eu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai ao anjo e toma dele o livrinho. Assim diz o Senhor. É a Bíblia que está falando. Quem foi que revelou? Foi o Cordeiro. Abriu, entregou para quem? Para o sétimo anjo, que veio, pôs o seu pé na terra e outro no mar, nos Estados Unidos e entre povos. E tem o assim diz o Senhor. Só ela pode, ninguém vai corrigir. Nós temos aqueles que não têm o Espírito e que vieram para ser como Caim, como Balaão, como Judas Iscariotes, e vieram para ser como Coré, como Datã, como Abirão, como Acã, na Bíblia, que eram todos homens pregadores, eram lobos vorazes, e tinham seus dons, e manifestava seus dons, porque Balaão era um profeta e não podia profetizar contra Israel. Ele não podia, mesmo sendo um profeta. Ele foi comprado pelo rei,
mas ele não podia profetizar. A hora que ele abria a boca, vai lá em Números 16, 23, e dá uma olhada para você ver. Ele abre a boca para falar, não amaldiçoava Israel. Foi pago para amaldiçoar, mas não podia amaldiçoar, porque Deus já tinha dito: aqueles que te abençoarem serão benditos, e os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Você já tem uma profecia a seu respeito. Não há maldição do mundo que pega num crente. Nós viemos da igreja católica e com mãe, avó, aquela coiseira daqueles pés de arruda, aquelas folhas, e eu te benzo, eu te curo, e fazendo todas aquelas coisas na nossa vida. Nós temos que saber que aquilo ali já era, aquilo já passou. Ninguém pode nos amaldiçoar. Agora eu vou te benzer de vento virado. E as pessoas ficam com medo. Ao quebranto. Tem gente, irmãos, que tem olho ruim. Tem gente que é que nem um lobo. E aí ele pensa que é o dom de Deus. É um lobo. Fica olhando-se no puleiro, atrai a galinha, ela cai. E ele a come. Então, tem gente que é lobo, pregadores lobos. Suas mensagens fáceis, das pessoas admirar, aceitar. Eles teriam que ver que a mensagem que eles pregam é muito mais fácil para aceitar do que a que nós pregamos. Era muito mais fácil aceitar a mensagem pentecostal do que a mensagem de Brana. Era muito mais fácil aceitar a primeira e segunda etapa do irmão Brana do que a terceira. É muito mais fácil hoje aceitar a mensagem do irmão Brana do que a de João. Mas os lobos estão aí. Os que estão na noiva fazem somente a vontade dele. Ninguém pode fazê-los agir de outra maneira. Eles têm o assim diz o Senhor, ou se mantêm calados. Eles sabem que tem que ser Deus neles fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Ele não completou, Jesus, não completou a sua obra durante o seu ministério terreno. Brana, não completou. Deus disse para ele: não diga a ninguém. Jesus não completou. E aí você vai ver Jesus voltando outra vez. Mas como? O homem chamava era Brana. Deus usa outro homem. Não era aquele Jesus mesmo vindo. Brana não pode completar, não diga a ninguém. É a terceira puxada. Então não seria Brana vindo outra vez, se não foi Jesus vindo outra vez. Foi um homem vindo no lugar de Jesus, com a unção de Jesus. Agora, não pode ser Brana vindo para poder dar para nós aquilo que ele não podia dar naqueles dias na América do Norte, porque Deus não queria revelar estas coisas para os americanos. Não é para eles, não diga a ninguém. Mas agora ele toma João, e a voz que eu tinha ouvido falar comigo, Apocalipse 10:4, tornou a falar comigo outra vez, Apocalipse 10:8. Vai ao anjo forte, que agora ele está com o pé na terra e no mar. Ele não é Jesus lá no céu, lá na nuvem, ele é Brana na terra, ele é um homem. Vai, toma dele o livro e profetize outra vez a povos, reis, nações e línguas. Aí entra a esposa, tem o assim diz o Senhor. Vocês têm coragem de querer corrigir a noiva hoje? Sabe quando ela é profeta? Quando o profeta está com ela. E o profeta é a palavra. Porque um profeta é um refletor de Deus. Ele reflete Deus. Escuta, ele não completou toda a sua obra durante seu ministério terreno, portanto agora ele opera na noiva e através dela. Quando é que nós ficamos sabendo que Jesus não tinha completado sua obra? Lutero não falou isso, Wesley não falou isso, pentecostais não falaram isso.
Mas ele não completou, ao ponto dele mesmo dizer: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Ele estava dizendo: esse ministério do Filho do Homem que eu estou tendo com vocês aqui na Galileia e Nazaré não é completo. Vai vir dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló, e então o ministério do Filho do Homem estará na terra outra vez. Aí Deus diz para Abraão: não diga para ninguém, é um mistério. Aí Deus vem e diz para João: a mesma voz que falou uma vez, falou a segunda vez. Isto quer dizer, o mesmo Espírito, o mesmo Deus que falou com João a primeira vez: sela, não escreva, é o mesmo Espírito Santo que falou outra vez e diz: fale, toma o livro e fale. Amém. O nosso tempo se vai. É bom que vocês vão descansar. Ela sabe disso porque não era tempo ainda dele fazer certas coisas que ele deve fazer agora. Eu quero aplicar isso, irmãos. Irmão Branham está dizendo: não era tempo dele fazer as coisas no seu ministério daquele dia que ele tinha que fazer agora nos Estados Unidos. Eu tenho que dizer para você a mesma coisa. Não era tempo dele, Deus, falar nos Estados Unidos o que ele está falando agora. Não era tempo. Por isso ele disse para o irmão Branham: não diga a ninguém. Em outras palavras, virá o tempo quando isso será dito para o povo, mas você não diga a ninguém. Ele não podia falar, porque não era tempo ainda dele fazer essas coisas que ele deve fazer agora. Porém agora ele cumprirá através da noiva essa obra que ele deixou para esse tempo específico. Agora ele cumpre, porque ela tem o assim diz o Senhor. E você está cansado de saber que uma mulher não é pregadora? Na Bíblia uma mulher não é uma profeta com o assim diz o Senhor, levantado por Deus dentro do quíntuplo de Efésios 4:11. Ler a Bíblia, Efésios 4:11. A uns Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Cadê ela? Cadê ela? Cadê Deus dizendo: a uns Deus deu, profetiza, apóstolos, obreiras, evangelistas, mulher, pastoras, mestras. Aonde está esse versículo? E isso daqui é o quíntuplo de Efésios. Isso é Deus tratando com a igreja com o assim diz o Senhor, porque vem de apóstolo, profeta, aí vai descendo até o mestre, que tem uma mensagem que segura a igreja. O mestre dá uma mensagem que alimenta a igreja, que segura. O evangelista traz o povo para ser batizado. Um profeta traz uma revelação que não tínhamos antes. Foi isso que fez William Branham. É isso que fez a noiva do ano 2000 para cá. Uma profecia que não tínhamos antes. Tínhamos a falsa. O povo que batiza em nome de William Branham, que é falso. Não se batiza em nome de William Branham. William Branham não morreu para salvar-nos. O batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a fé para o rapto você não alcança através de Jesus. É difícil para o povo ver. Mas se eles fossem na Bíblia, eles iam entender. Jesus diz: aquele que crê em mim fará as obras maiores. Sabe que eu não posso falar para vocês o que são os trovões, mas quando ele vier, ele vai falar isso para vocês. É maior, isso é maior para vocês. Não é que Branham é maior do que Jesus. O ministério. Você vê, o ministério é maior. O ministério de Jesus era maior do que o de Moisés. O ministério do sétimo anjo é maior do que o de Jesus. O ministério da noiva completa o que o do sétimo anjo não podia falar. Ela tem o assim diz o Senhor. Para me encerrar, agora, se sai alguma profecia, 2 ou 3 irmãos têm que assentar-se e julgar coisas para decidir se é verdade ou não, essas profecias que saem dentro da igreja.
Vocês têm que tomar muito cuidado com essas irmãs casamenteiras, que têm profecias de casamento, e vocês entram em fria depois. Vocês têm que pedir a Deus. Vocês têm que pedir a Deus. Deus me orienta. Não deixa eu casar de uma forma errada, porque o casamento já é uma união de duas pessoas que saem de famílias diferentes, sangue diferente, espírito diferente, costumes diferentes, e se unem para poder viver juntos e criar filhos. E não pode criar filhos diferentes, os dois têm que combinar para criar filhos segundo a sua natureza. Nossos filhos acabam expressando a nossa natureza. De outra forma, eles não seriam salvos. Amém, amém. Vou continuar para me encerrar aqui. Antes de entregá-la à igreja, quer dizer, tem que ter 2 ou 3 para examinar uma profecia, dons carismáticos dentro da igreja. Porém, ninguém julga um profeta. Ninguém julga um profeta. Quem julgou a Moisés, morreu, engolido pela terra. Miriam foi curada da lepra, porque Moisés orou, pediu a Deus para curar sua irmã da lepra, mas logo ela morreu. Acã morreu. Coré, Datã e Abirão morreram. Tudo levantando contra um profeta, querendo julgar a mensagem do profeta, achando que eles são alguma coisa. E nós não temos uma turma de lobos vorazes, de pastores nesse dia, que acham que eles têm a mensagem para julgar a noiva desse dia. A noiva não era noiva antes do ano 2000, eles têm que saber. Não éramos noiva, nós estávamos ali jogados dentro da mensagem, até que veio a profecia, até que a palavra se cumpriu, até que Apocalipse 10, 8 a 11 começou a manifestar. Não éramos noiva, por isso éramos uma denominação. Brana não é uma denominação. Ah, mas vocês dali para cá trouxe esse negócio de novo nome Brana. Isso é denominação. Vai na mensagem, eu estou lendo aqui para vocês. Ó. Você não tem? A semente não herdará com a palha, parágrafo 19. Eu pus esse parágrafo aqui em 1997, quando nós tivemos um encontro regional de pastores em Franca, quando eu estava ligado ao Centro-Oeste. E quando eu coloquei essa parte do parágrafo, teve pastores que chegou e disse: o que é aquilo? Por que você pôs aquilo lá? Eu disse: não, lê mais para baixo lá. A semente não herdará com a palha, 19. Ah, bem. Aí eles calavam a boca. Mas até hoje eles não calam. Calaram no momento, mas depois continuaram falando para o seu povo que é falso. Brana não é uma denominação. É duro para você ver isso. Lutero é uma denominação hoje. O Wesley é uma denominação hoje. William Seymour é uma denominação hoje, pentecostal. Mas Bran não é uma denominação hoje, porque Brana é uma família e nela você não entra, você nasce. Não é uma denominação, você nasce através dos 7 selos, 7 eras, 7 trovões. Novo nome com 7 letras, BRAMHAM. O que você quer mais? Falta de ver a revelação do dia. Veja, qual o problema que você tem? Por que não cumpre a palavra dentro de casa com o seu marido, com a sua mulher? Por que vocês não cumprem? Por que não ama como tem que amar? Por que a mulher não reverencia? Essa muita conversação dentro de casa, essas brigas, é porque não existe mulher da forma que existia no passado. Não existe Sara. E São Pedro veio 2000 anos depois de Abraão e diz: vocês têm que ser como Sara. E Brana vem aqui 2000 anos depois de Pedro e diz: vocês têm que ser como Sara. E não adianta eu pregar: vocês têm que ser como Sara, porque não consegue. Tem um demônio que fica comichando na língua delas. Eu estou falando delas porque a igreja também é assim. É um demônio comichando na língua da igreja falsa, para poder condenar a verdadeira, a que tem profecia no dia. Adianta falar?
você paga pelo que você faz. Homem que não ama a sua mulher e mulher que não reverencia seu marido, você paga. Você pede bênção de Deus, pede oração. Eu acho que você não está precisando de oração. Pode tirar o olho. Você está precisando de ação. Ação. Cumprir a Bíblia. Homem, cumprir a Bíblia. Ora para o meu lar. Cumpre a Bíblia. Ame sua mulher como Cristo amou a igreja. Pastor, ora, o meu lar está difícil. Reverencie. Pastor, não dá. Então, seu lar não pode ser abençoado. Vou te mostrar, um pagão pode ser abençoado. Um do mundo, um denominacional que não entende nada disso pode ser abençoado. Mas você, mulher, que é despertada dentro dessa mensagem, você não tem lar abençoado quando você não faz o que diz a Bíblia. Você, homem, não tem lar abençoado quando não faz o que diz a Bíblia. Eu estou no meio disso. Você pensa que eu estou só jogando para você. Eu também sou casado, eu também tenho esposa, eu também tenho filhos, eu também formo um lar. Queremos a bênção de Deus, mas queremos continuar com as nossas nojeiras, nossos pensamentos, nossas ações, nossos desejos da lei do dia. A lei diz que a senhora é igual ao marido. A Bíblia diz que o seu marido te dominará. A quem você vai obedecer? Você vai para Brasília ou você vai para o céu? Você acaba não indo para nenhum dos dois. É a Bíblia que diz. Pai Celeste, te agradecemos por este momento de podermos ouvir sua palavra e ver, Senhor, que não podemos julgar Moisés pelo seu casamento, não podemos julgar os outros profetas, não podemos julgar Brana pelo que ele fez, pelas fraquezas. Não se pode julgar a esposa hoje, a noiva hoje, pelas fraquezas. É o ministério que está nele, é o ministério que está nela hoje. É o ministério refletido hoje, mostrando para o mundo hoje o que está acontecendo. Olha a revelação, olha o que não sabíamos e estamos sabendo. Mas aquele demônio de querer mandar, de querer governar, é o que está em todas as igrejas da mensagem, que são mulheres também, mulheres, igrejas pervertidas, que não se submete à palavra, à correção da palavra, ao assim diz o Senhor, nos dias de João, nos dias da esposa. Ajuda-nos mais, perdoa nossos pecados, limpa nosso coração, faça nós amarmos verdadeiramente, o marido amar sua esposa, a esposa amar o seu marido, pastor amar a igreja amar o pastor, e Deus que ama Cristo e enviou Cristo para nós, e agora nós, igreja, que amamos a Cristo e nos entregamos a Ele. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.